Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão das Quintas do Mare, agora neste formato online, é já a segunda sessão. Portanto, para quem não me conhece, eu sou a Marta Martins, sou investigadora do Mare da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e também sou a coordenadora dos eventos deste polo. Hoje vai ser apresentado o projeto River Sea, fontes terrestres de microplásticos e estratégias para a sua redução na fonte. Tenho o prazer de apresentar os meus colegas, os três oradores de hoje, portanto isto hoje vai ser um pouco mais dinâmico. A Ana Pires é investigadora doutorada em Engenharia do Ambiente e trabalha no grupo Waste Nova, onde desenvolve metodologias de gestão e prevenção de resíduos. Tem colaborado em diversos projetos nacionais e internacionais, com foco no lixo marinho e em métricas de sustentabilidade. Atualmente trabalha no projeto River Sea, coordenado pela professora Paula Sobral, do Mare Nova. Pedro Santos é mestre em Engenharia do Ambiente e também trabalha no grupo Waste Nova. Participou em diversos projetos nacionais e internacionais na área dos resíduos urbanos, resíduos de embalagens, resíduos perigosos e na área do lixo marinho. A Bárbara Sá é bióloga marinha, com mestrado especializada em micro-organismos e microplásticos. Participou em diversos projetos nacionais e internacionais focados em aquacultura, poluição e saúde pública. Atualmente trabalha no grupo MarLab do Mare Nova, no projeto River Sea. Apresentados os oradores, peço então que partilhem a vossa apresentação e que nos mostrem esta investigação no qual estão envolvidos. Obrigada. Ok, muito obrigada, Marta, pela apresentação e também quero deixar agradecer a todos os que se mostraram disponíveis e com interesse em conhecer um pouco mais o projeto River Sea. O projeto River Sea é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e conta com a colaboração do Mare e do Maretec. Portanto, o projeto River Sea dedica-se ao estudo dos microplásticos. Os microplásticos são, de facto, um problema para o meio onde se inserem. Nós estamos a falar de partículas que têm uma pequena, microscópica dimensão, o que os torna muito disponíveis para que os seres vivos dos ecossistemas onde o microplástico se encontra os ingiram, acidentalmente ou de propósito. E também temos que ver que os microplásticos, como uma vez são feitos de plástico, eles têm uma difícil degradação no meio onde se encontram. E, portanto, uma vez libertados por esse meio, torna-se muito difícil que eles se degradem, que voltem a entrar no ciclo, e também é muito difícil que sejam removidos e ficam lá durante muito, muito tempo, disponíveis para esses seres vivos. Ora, claro que isto acarreta, e há aqui todo um problema com a sua ingestão. Ingestão pode ser feita por invertebrados, pode ser feita por crustáceos, pode ser feita por aves, mas pode ser feita também por nós. E, portanto, todo o risco associado à ingestão e a essa exposição que o microplástico tem para o ecossistema onde ele se insere, está a ser, de facto, estudado por outros. No caso do River Sea, o nosso objetivo é perceber, de facto, como é que estes microplásticos, que tanto podem ser de primeira geração, portanto estamos a falar de microplásticos que são libertados para o ambiente já dessa dimensão microscópica, portanto inferior a 5 micrômetros, ou então aqueles que são de segunda geração, que resultam da degradação de objetos feitos de plástico e por ação do ambiente, por ação do tempo, eles vão sendo degradados. E, portanto, o River Sea, qual é o objetivo do nosso projeto River Sea? É estudar a presença dos microplásticos em rios portugueses, modelar o comportamento dos microplásticos ao longo do rio, perceber onde é que eles se acumulam e onde é que eles ficam mais disponíveis para os seres vivos os ingerirem de uma forma acidental ou não, e trabalhar com as potenciais fontes de microplásticos. Isto é, percebermos com os stakeholders quem poderá estar a libertar os microplásticos para o rio e trabalhar com eles, numa forma colaborativa, estratégias e soluções para que isso seja mitigado, para reduzir ou completamente anulado. As bacias de estudo, de momento, são a bacia do Rio Lis e a bacia do Rio Mondego. Que ações é que já foram desenvolvidas até agora? Nós estivemos a estudar as potenciais fontes, encontramos mais de 100 indústrias transformadoras de polímero e vendedoras de polímero só na bacia do Rio Lis e dedicam-se a várias atividades, à produção de embalagens, de caixas, são indústrias do setor automóvel, produzem os componentes para os tabliers, para dentro do automóvel, digamos assim, e também indústrias da construção civil que fazem perfis, fazem tubos, que são utilizados com essa aplicação.
E os tipos de polímeros que são utilizados são de variados tipos. Estamos a falar de polietileno, PVC, polímeros técnicos, EPS, XPS, etc. Também existem um tipo de atividades. Nós temos 3 hectares da bacia do Rio Lis, temos indústrias de reciclagem de plástico e de recaustagem de pneus, temos indústrias de vestuário, mobiliário e têxtil, estamos a falar de sofás, e também empresas de gestão de resíduos sólidos, tanto urbanos como industriais. Para terem uma ideia de como é que eles se dispersam, está aqui um mapa da bacia do Rio Lis e com a localização dos vários tipos de fontes de microplásticos, digamos assim. Temos a grande zona da Marinha Grande, cheia de indústrias, mas também por toda a bacia do Rio Lis nós temos variados tipos de indústrias ou de fontes de microplásticos. E, portanto, a campanha de amostragem que foi feita para a bacia do Rio Lis pretendeu encontrar ou controlar ou monitorizar os locais de acumulação que pudessem dar esse feedback sobre as fontes para plásticos. Nós temos, digamos, o nosso branco, que será a nascente. O Rio Lis é um rio muito pequeno, não é, e eu sei que parece que estamos no meio do rio, mas não. O rio aqui, este é um dos afluentes. Eu não sei se conseguem ver o rato, ou se ele se mexeu muito devagarinho, mas se forem ao Maps Google, percebem um bocadinho melhor como é a bacia do Rio Lis. Então, temos aqui o ponto da nascente, depois temos um ponto que é mesmo à saída da etar de Olhalvas. Portanto, conseguimos perceber muito bem o tipo de polímeros ou de microplásticos que possam sair daí, ou de fibras. Depois também temos um ponto que é o mini papel, que é o açude, e, portanto, certamente nesse ponto, que também é onde entra a Ribeira do Cirol, que é um dos afluentes do Rio Lis, e, portanto, sendo o açude, obviamente, um local de acumulação de microplásticos. Depois temos outro ponto, que é o ponto mesmo no limite da cidade do Rio Lis, e, portanto, temos aí todas as escorrências da própria cidade também vão parar. Temos outro ponto que será mais relativo às indústrias, porque é o penúltimo ponto antes de chegarmos à Foz, e, portanto, tudo aquilo que possa ter acontecido dentro da bacia poderá ficar acumulado neste ponto, porque este ponto é, de facto, uma barragem. É uma barragem que nós chamamos a barragem da Boia, porque é feita com um talude de borracha amovível, e, portanto, esse talude é onde, durante todo o ano, os microplásticos que ocorreram ou que foram libertados na bacia vão se acumular antes de chegar à praia. Porque o talude, a barragem, o talude de borracha permite que a água passe por cima e, portanto, tudo que for mais leve vai passar por cima da barragem se tiver muito caudal. Por fim, temos 3 pontos nas zonas de acumulação da praia, na Praia Norte, da Praia Sul, e também na Foz, para percebermos, de facto, quais são os microplásticos que ainda vão sendo, que vão chegando até à praia através do rio. E as amostras que fizemos, nós fizemos a 3 tipos de substrato, fizemos o sedimento aquoso, que é parte do sedimento que está mais à superfície do fundo do rio. Fizemos também amostras à água e amostras a sedimentos, nomeadamente na praia. E eu aqui vou pedir a colaboração do meu colega Pedro Santos para explicar-nos um pouco esta imagem e como é que foram feitas as amostras ao sedimento aquoso. Ok, boa tarde a todos. Então, espero que estejam a ouvir bem. Como a minha colega Ana Pires referiu, vou falar um pouco sobre as campanhas de amostragem. Como ela já referiu, tivemos 3 tipos de amostragens: as amostras de água, este sedimento mais água e as amostras de sedimento. Aqui neste slide temos um exemplo do que é uma amostra de sedimento aquoso. Como nestes casos o sedimento se encontra submerso, não conseguimos fazer a sua recolha exatamente como costumamos fazer para o sedimento. Que normalmente fazemos com o uso de uma pá, como já vou mostrar aqui mais à frente. Porque se fizéssemos desta forma, iríamos perder alguns microplásticos pelo caminho. Também não conseguimos usar outras técnicas, como, por exemplo, através de dragagem, por exemplo, porque a altura do rio não é suficiente para isto. Estamos a falar, em alguns pontos, estamos a falar quase como se isto fosse uma pequena ribeira. Estamos a falar de profundidades para aí de 1 metro, 1,5 metro, tanto. Portanto, o que é que arranjámos para estes casos? Basicamente, o que fizemos foi, dentro de uma área de 25 por 25, que é dentro das normas do basement, fizemos uma espécie de aspiração.
Portanto, o que é que usámos? Usámos uma bomba de água ligada a um gerador. Depois temos aqui um tubo ligado a uma boca de metal ali com uma abertura mais pequena para evitar que objetos maiores entrassem e pudessem danificar o equipamento. Então, basicamente, fizemos em 3 pontos diferentes, 3 amostragens diferentes em cada ponto. Fizemos uma aspiração dessa área para dentro de um crivo de 63 microns. Pronto, depois pegávamos nesse crivo, fazíamos a respectiva lavagem para dentro de um recipiente de vidro previamente lavado também. No ponto seguinte, temos um exemplo do que é uma amostra de água. Pronto, estas amostras foram recolhidas com uma rede que tem uma malha no final de 150 microns durante 20 minutos. Isto é quase como se estivéssemos durante 20 minutos ali à pesca. Parece uma rede de pesca. Andámos 20 minutos à pesca de microplásticos. Pronto, temos aqui um exemplo que vemos a nossa colega Diana e eu. Eu, neste caso, estou a ajudá-la porque em alguns pontos a corrente é um bocadinho forte e estar a 20 minutos a segurar este rede torna-se cansativo. Pronto, após estes 20 minutos, recolhíamos a rede com muito cuidado e retirávamos o final da rede, que era uma peça metálica com o tal filtro de 150 microns, e limpávamos tudo muito bem com água também previamente filtra para dentro novamente recipientes de vidro, previamente lavados também. Tínhamos ali vários exemplos de recolha, pronto. E também neste local fazíamos, enquanto estávamos a decorrer estes 20 minutos, também tínhamos que fazer outros dados como o caudal para percebermos qual é que era o volume de água que passava pela rede. Aqui no último caso temos a amostra de sedimento, está ali um RT2T, não faz mal. É muito parecido ao sedimento aquoso, só que neste caso, como não temos água, fazemos o uso de uma pá, neste caso de ferro, com a ajuda de um utensílio, de preferência metálico. Neste caso estamos a usar uma colher. Pronto, novamente três amostragens em cada ponto, numa área de 25 por 25, e recolhíamos todo o conteúdo do sedimento em cerca de uma altura entre 1 a 4 centímetros e colocávamos novamente dentro de recipientes, neste caso metálicos, porque o volume a recolher era um bocadinho superior e não tínhamos outros coisas disponíveis, portanto, assim muito resumidamente, era isto a nossa recolha. Depois, após a recolha destas amostras todas, tínhamos que fazer, como não temos capacidade de tratar estas amostras local, só no nosso laboratório NFCT, fazíamos o transporte para o nosso laboratório, onde era devidamente colocado em arcas refrigeradas, pronto, que é para poder ser processado mais tarde, onde agora a minha colega Bárbara irá explicar exatamente como é que estas amostras são processadas. Das amostras. Essas amostras, como o Pedro referiu, elas são postas numa arca frigorífica e, portanto, há necessidade de descongelar. Descongelamos, fazemos uma digestão da amostra, que é para eliminar matéria orgânica que tenha com pH a 10%. Fica um período de 24 horas. Após esse período, as amostras irão ser filtradas, irão ser colocadas em filtros, que vocês não veem, mas está aí a caixinha mesmo em frente, com uma pinça em azul. E isto é tanto para o sedimento aquoso, portanto aquele da bomba, como para as amostras de água que é recolhida, como eu disse, e de pesca, a rede. Depois para as amostras de sedimento. Nas amostras de sedimento, portanto, é preciso secar o sedimento e depois colocamos 50 gramas nos galvés. Aqui, se vocês virem à vossa esquerda, tem uns galvés, parece que estão vazios, mas não estão. Eles têm 50 gramas de sedimento. Adicionamos água oxigenada a 10%, também para fazer a digestão da matéria, durante 24 horas. Ao fim dessas 24 horas, passamos o sedimento para um SNI, que são as colunas que vocês estão aqui a ver à vossa direita. Portanto, metemos o sedimento, adicionamos cloreto de zinco, também a 10%. Porquê? Porque nós queremos que o microplástico fique à superfície e o sedimento no fundo. Portanto, vamos criar uma diferença de densidades e o cloreto de zinco permite fazer isso. Fica 2 horas em repouso. Ao fim de 2 horas em repouso, nós então fechamos esta válvula azul e filtramos o que está na parte superior do SNI para pôr então no filtro e levar à lupa para analisar. Pronto, depois à lupa, os plásticos vão ser postos em 2 categorias.
o seu formato e a sua cor. Como podem ver, há aqui diferentes tipos, isto é só um pequeno exemplo. Depois de os analisarmos à lupa e qualificá-los, vamos então mandar para o FETIR, que é para fazer uma análise para ver a sua composição. Aqui, por exemplo, vemos que temos fragmentos, filme e fibra, e são todos de polietileno. O polietileno é um polímero muito comum e usado muito em embalagens e em tampas, os nossos sacos de compras, portanto, todo esse tipo de material. Depois, aqui as polietileninas são polímeros que são usados no tratamento das águas, da ETAR. Portanto, significa que está a haver acidentalmente alguma libertação dos produtos da ETAR para o rio e, consequentemente, para o mar. Depois aqui, o policloreto de vinil é usado na construção civil, também em têxtil. Portanto, como já foi mencionado anteriormente, esses tipos de fábricas estão ao redor do rio, portanto, também eles estão, infelizmente, com alguma contribuição para o rio dessa forma. Depois aqui, estes fragmentos de filme são de polipropileno, em que são usadas para peças automóveis e também para imobiliário de jardim. Aqui, portanto, temos três casos diferentes. O poliestireno é usado em produtos descartáveis, como, por exemplo, o corpo de uma caneta ou as escovas. O fragmento preto, por ser preto, não foi possível analisar, por isso é que está incógnito, porque o FETIR usa, portanto, os infravermelhos, e, portanto, não é possível ler este fragmento preto, vamos ter que arranjar outra maneira de saber o que é que está ali. Relativamente a este fragmento roxo, o ácido metacrílico é usado para o tratamento de têxtil e também o processamento de papel. Aqui podem ver, portanto, isto é apenas referente à campanha de verão, tudo o que temos para falar agora é apenas à campanha de verão, mas já fizemos outras campanhas. Mas os dados que temos por enquanto são estes. Portanto, no sedimento aquoso e sedimento, vemos, portanto, que no sedimento aquoso há uma predominância no molinho de papel, o que faz sentido, porque essa zona é depois de ETAR e depois também de zonas industriais. Relativamente à água, a maior concentração está em Olhavas, novamente também faz sentido, porque é uma zona de ETAR. E há pouco falou-se que supostamente a nossa nascente, a nossa fonte do rio, seria o nosso branco. O que não é verdade, porque, como podem ver, existe algum microplástico. Foi verificado que havia zonas de alguma umidade a lavar na roupa lá na nascente e, portanto, essa seja talvez a possível justificação para estar lá qualquer coisa de microplástico. Portanto, anteriormente vocês viram que havia diferentes categorias de plástico e, portanto, isto é ao longo de todo o rio, portanto, desde a nascente até à zona da bacia das praias e Foz, a predominância foi de fibras, seguido de esferovite, fragmento, filme, pellet, e depois está aqui as esponjas e microbitos, mas elas são a 0%, mas não é 0%, elas são 0,3%. E, portanto, o arredondado está a 0, mas não é 0. Portanto, existe uma pequena percentagem de esponjas e de microbitos presentes ao longo do rio. Ok, este foi todo o trabalho que foi feito até agora. Nós vamos continuar a caracterizar as amostras do Rio Lis, da campanha de outono, inverno e primavera. Vamos começar também a realizar a campanha da amostragem à bacia do Rio Mondego e também vamos iniciar o processo participativo com os stakeholders. Portanto, a nossa ideia é falar, conseguir, por um processo colaborativo, debater com os industriais ou com as indústrias que nós identificamos que seriam potencialmente a fonte dos microplásticos, perceber onde é que ocorre essa libertação nos seus processos e trabalharmos em conjunto para desenvolvermos estratégias e soluções para minimizar a libertação dos microplásticos para a bacia do Rio Lis. Este processo depois também será feito juntamente para a bacia do Rio Mondego.
E gostaria de terminar a apresentação agradecendo a todos os que já participaram do projeto Riverseed, tanto do grupo MyLab como do grupo Webset Nova, e estamos disponíveis para quaisquer questões que surjam. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Ana, Pedro e Bárbara, pela vossa apresentação. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela vossa apresentação. Há cada vez mais grupos a trabalhar com microplásticos e cada vez se conhece um bocadinho mais sobre esta questão. Mas para um leigo, no meu caso, interessa-nos sempre a parte final, que é o que é que podemos fazer ou como é que podemos reduzir a produção de microplásticos. Eu já ouvi algumas palestras sobre isso e vi que, por exemplo, ao nível doméstico, que há máquinas de lavar roupa que já têm filtros específicos que previnem a libertação de microplásticos, as fibras da roupa. Mas a nível industrial isso também existe, portanto já há soluções possíveis, porque se vamos discutir com stakeholders e produtores, seria bom já termos algumas soluções em mão no sentido de poder propor. Isso existe? Existe uma iniciativa da indústria química norte-americana, que é o OCS, é o Ocean Cleanup Stewardship, acho que é assim que se chama, e sei que em Portugal vai ser implementada e quem está a implementar ou quem está a preparar a sua implementação é a APIP, a Associação Portuguesa dos Industriais do Plástico. A nossa abordagem no âmbito do projeto é mais construtiva, digamos assim, porque enquanto que as medidas do OCS são genéricas, e, portanto, são muito viradas para os produtores de resinas e não focadas para a diversidade de processos que temos na bacia do Rio Lixo. A nossa perspectiva no projeto é desenvolvermos soluções quase à medida, quase à tipologia de indústria, porque, nomeadamente, aumentar o processo, a causa de libertação de microplásticos vai ser muito diferente numa indústria que transforma polímero ou produz produtos plásticos. Portanto, a causa vai ser muito diferente e, portanto, não é possível aplicar uma medida genérica. Se calhar uma medida genérica como ter uma aspiração no chão de fábrica pode ser aplicável em várias indústrias, mas se calhar numa indústria têxtil eu não sei se isso faz sentido, porque eu não conheço o processo fabrico. E, portanto, aqui as soluções que iremos trabalhar, que ainda terão de ser trabalhadas, vai depender muito da realidade de cada indústria. Por exemplo, uma indústria de reciclagem de polímero poderá ter um problema, reciclagem de plástico no geral, poderá ter um problema associado à emissão de fibras para o ar, que pode não acontecer numa indústria típica de transformação de polímero. E, portanto, há aqui uma fonte que a outra não tem. Então, a medida mitigadora tem que ser diferente. E isto tudo tem que ser trabalhado diretamente com os stakeholders, porque senão não vamos produzir o resultado final, que é reduzir as emissões de microplásticos. Reparei naquele gráfico que vocês fizeram dos resultados que obtiveram da campanha de verão, que a Foz, ou seja, a praia, não é? Não apresentava níveis nada elevados, aliás, acho que era a estação que tinha menos quantidade de microplásticos. Como é que vocês explicam isso? Tem a ver com a tal sensibilização que já existe na comunidade e que as pessoas têm mais cuidado? Houve alguma campanha daquelas promovidas por algumas associações, não é? A campanha de recolha de lixo das praias tenha ocorrido? Como é que vocês pensam que é aquele resultado? Ou está tudo preso a montante? A montante. Eu acho que parte está presa a montante e o pouco que chega ao mar é levado. Portanto, eu acho que não fica microplásticos na areia. Nós não verificamos que no verão não se verificava assim a olho nu. Mas nós, quando fizemos a campanha de inverno, percebemos que a barragem tinha sido levantada e, portanto, o rio corria livremente. E quando nós fomos fazer a campanha de inverno, e estamos muito curiosos para ver os resultados, toda a praia estava cheia de microplásticos, mas cheia, de perder de vista. A areia não era amarela, era multicolor. E, portanto, nós temos a noção, de facto, que a barragem tem ali um papel determinante na retenção dos microplásticos
e que se calhar poderá ser aqui um ponto interessante para trabalharmos juntamente com quem gera a barragem, essa barragem da boia, para perceber se não poderemos ali ser um ponto de redução de microplástico de toda a bacia do lixo, porque não? Então temos essa ideia, que a barragem ajuda mesmo a que aqueles pellets, os pellets principalmente, que não cheguem à praia. Mas também achamos que aqueles que chegam depois naturalmente são levados pela maré. Portanto, vai tudo para o oceano. Porque se isto é cíclico, no inverno abre a barragem. Se chegarmos lá no verão e já lá não estavam os pellets, significa que foi o mar que levou. Pelo menos é a minha percepção do que deve estar a acontecer na bacia do Rio Lixo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Olha, a minha pergunta é muito básica, mas é para ver se eventualmente há alguma coisa mais atual. Eu vejo muitas das vezes escrito e dito que, ok, os microplásticos são um problema quando entram na cadeia trófica, etc, etc, mas já existem algumas evidências reais, por exemplo, que se nós comermos um peixe, podemos eventualmente vir a ter problemas de ingerir mesmo o microplástico. É que eu não vejo verdadeiras evidências disso. E, portanto, era essa a minha pergunta, basicamente. Bom, eu posso dizer que o projeto ainda não se dedicou a esse componente. Não é componente do projeto. Eu imagino que não, mas é só curiosidade, apesar de tudo já leram mais do que eu, se calhar, não é? Portanto... sim, mas de facto eu também não reconheço nenhum documento que diga taxativamente que a ingestão de X quantidade de microplásticos por um peixe, isto é, se ingerirmos um peixe com não sei quantos microplásticos, nós vamos ingerir não sei quantos microplásticos e no final isto vai provocar um problema. Exato. Eu nunca vi este tipo de modelo sequer, mas acredito que esteja a ser desenvolvido. E, portanto, eu acredito que sim, nos próximos anos consiga ter este tipo de modelo e de informação para se compreender no todo qual é a dimensão do impacto. Isto é, se há impacto, qual é o impacto, qual é a magnitude do impacto, qual é o nível de exposição, mas isto vai demorar muito tempo a existir resultados para isto. E, portanto, pois é, porque desculpa, o mais direto que eu vi é ok, os microplásticos agarram também alguns metais pesados e tu podes, de facto, incorporar os metais pesados por isso. Mas quando se fala com as pessoas leigas e a chamar a atenção para os problemas do plástico, se fazem esta pergunta porca, aí é só mais ou menos... Pois. Pois, é precaucionário, não é? E, portanto, é isso mesmo. Bom, agradeço mais uma vez por terem partilhado a investigação que estão a fazer. Obrigada. Boa tarde a todos, está bom?